Se não quer meter. Olá amigos, olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Muitos vídeos sem planos. Mas hoje é um vídeo muito fixe e especial. Fixe? Se calhar um pouquinho. Um vídeo de uma... Ela tem muitas histórias, vocês não imaginam. Mas hoje é uma história pra lá de diferente, eu nem tanto. Mas hoje eu trago a vocês, ou aqui no canal, a minha amiga, ela vai se apresentar. Olá pessoal, chamo-me Sania dos Santos. Estamos aqui para contar uma história. Estamos. A história não é só minha porque ela também presenciou. Então vamos as duas contar a história. Como sempre, estou em todas, só culpada de algumas. Então não sabemos se é triste, se é alegre, se é divertida, mas é uma Mas história. é de terror. Juro, é uma história de terrorista mesmo. E como sempre eu sou culpada de tudo. Eu sou a falsa. De quê? Olha. Não história. Bem, ela vai contar uma história do Mariso e a Marisa. Não são os nomes das pessoas, né? Mas Qualquer coincidência é mera coincidência. Mas é isso. O Mariso e a Marisa. Eu vou falar a minha versão, família. dos fatos. Tipo, ela me contava sobre o Mariso. São amigos de longa data e tudo mais, etc. O Mariso tem a sua esposa. O Mariso tem a sua esposa. E, além da esposa, tem a Marisa. Tá entender já bem, né? Tem a Marisa. E ela como amiga. Não tem nada que se meter na vida dele, ok? Sim, não aprovo, mas pronto, é a tua vida, Mariso. Somos ok, amigos e não é a tua vida. Good. Ou também, até nem a tua vida, você nem te dá escolha. Quando te conta já tá feito, já não tem nada pra fazer, não tem decisão nenhuma pra dar. E eu fiquei a saber disso, fiquei a saber já da Marisa. Não é a esposa, é a outra. O Mariso tem esposa, a Marisa é outra. E depois, ela vai explicar. E depois ela acolheu a Marisa, porque a Marisa estava passando uma situação. Ela acolheu a Marisa. Eu lhe avisei mesmo, Não sei se eu tinha razão, né? Mas a minha intuição, mundo. E ela, essa menina. Tá bom, conta essa já tá parte. Então é isso, pessoal. Na verdade, o Mariso, né, que é o nome fictício, é um amigo que conheci há muito tempo. E, ou seja, era mesmo um amigo irmão. Precisamos de micro. Perdão. Deixa eu ver. Tá aí, tá falhando às vezes. Sim. Na verdade, ele pediu-me uma ajuda. Que naquele momento era ajuda, né? Mas pronto, supostamente era uma ajuda. Mas ele pediu-me uma ajuda com relação a esse outro relacionamento que ele tem. Que a mulher não sabia. E que por acaso, este outro relacionamento, a senhora estava grávida. Estava concebida. E como amiga, irmã falsa, ou era verdadeira naquela altura? Não. Prontos. Pelos vistos sempre foste... Então, Às vezes verdadeira, às vezes falsa. Fica assim. então ele pediu a minha ajuda porque na altura eu estava a viver só com a minha filha, né? E a segunda mulher dele, vamos assim dizer, não tem outra coisa, precisava de um sítio para ficar. Ou seja, ela estava a vir de uma província para outra. E supostamente a família não tinha condições, ou seja, ela não podia ficar na casa dos seus familiares porque não tinha condições. Então eu, falsa, abri a porta da minha casa. Gostei, Abri. Sinceramente, isso é uma lição. É uma lição e podemos estar aqui a brincar, a rir, mas é para tirarmos assim alguma coisa boa ou... Sim, alguma coisa dessa lição que passamos, né? Vamos assim dizer. Então, aceitei, recebi essa pessoa em minha casa. Nem me falou nada, people. Tava já aguardando o segredinho. Recebi a pessoa em minha casa. E, assim, sem suposições, sem nada em troca, sem impor alguma coisa de que tinham que dar alguma coisa para contribuir,
para a casa, para a alimentação, para a renda. Não, eu recebi essa pessoa, alimentei essa pessoa, dei teto, usou as minhas coisas, girei com ela para ir ao hospital, ou girei com ela no que hospital. Que não é mau, né? Que não é mau. E um monte de outras coisas. Mas não sei se devo de errado ou espanto, é que acontece uma suposta confusão. Vou dizer, um desentendimento ou a segunda mulher, se calhar... Não, primeiro foi que... mas acho que se calhar isso são pontos bem particulares entre eles. Enquanto ela estava contigo, lembras naquele dia que eu vim, não sei o quê, depois ela... Tipo, estava a pedir alguma coisa para ele não estava a dar. Depois ela deu conta que ele estava entrando na conta dele. No dia que eu fui, tu me explicaste que, olha, ela queria trocar passe, não sei o que ele está a fazer isso. Lhe aconselhamos já, Marisa, já. Aconselhamos já, não sei o que, não faz isso, não deixa ele fazer. Porque ele é um autêntico manipulador, altamente mesmo manipulador. Sim, e porque é o que ela queria fazer. Ela quis trocar. Ela que impediu, porque ele tem acesso. Sim, ela quis impedir o acesso dele. Por causa das coisinhas que ela tinha. Ela lhe ajuda a trocar passe do Facebook. Vocês já sabem que o iPhone, para abrir as mensagens, é no Messenger. Ela estava a usar iPhone na altura. Então, tipo, sai daí do Facebook principal, que é do feed, não sei o quê. Mas a conta quando está aí no Messenger, as mensagens começam a cair. Na altura que a moça sai daqui, que era tipo para ir resolver, não sei se é que já nas famílias já daqui dela. Mas tinha deixado ficar deixado as coisas. Foi só assim por ir. E eles até estavam brigados, isso até foi não. Sim, então me contar porque eu sei de toda a história de tintim por tintim. E já vão me falar porque é que estamos a contar. Porque o Mano Marizo voltou depois de quase 2 anos, né? Sim, vai quase 2 anos. O Mano Marizo voltou porque ele é o belo desse problema todo. Ele é o melhor diante disso tudo. E então teve isso de trocarem a passe, não sei o que, no tal dia que ela vai, supostamente entre eles tem um borocotó, até porque ela queria falar com os tios dela, mas não, tem uns problemas assim entre eles. Falou com os tios, porque haviam marcado uma reunião por causa dos problemas que o casal tinha. E supostamente ia ter uma separação, então por isso é que foi marcada a reunião para se conversar entre famílias e porque ela estava descontente. Porque eu acho que na altura também foi por causa de... Acho que ele havia lhe dito que passaria só a dar mesada de 10 mil contas à criança, então... E tipo que já não queria nada com ela, uma coisa assim e tudo mais. Então ela fez já para resolver isso com os tios, até ficou... Eu estava quase sempre em casa dela, ela ficou já não sei o que, ficamos a conversar com ela, ainda chorou, ela aconselhamos. A conta fica. Nesses 2 dias, 4 dias que ela vai começar a cair mensagens aí, ela dá conta que estão os pombinhos, os moços de caráter, o casal bonitinho, de personalidade perfeita, que não tem problema de interpretação, ficaram a falar dela. Em um belo dia, não me lembro que dia da semana era, se não também a dizer, caiu uma mensagem no Messenger, assim, eu consegui perceber que eles estavam a falar de alguma pessoa, né? Não tinha certeza que era de mim, mas parecia. E não estavam a falar o nome. E não estavam a falar o nome, mas tudo indicava, porque eles usaram palavras, ou seja, tinha uma frase que parecia que estavam a falar sobre mim, porque falaram sobre ela ir buscar as coisas, e as coisas dela estavam em minha casa. Então... Depois ela vai, ela não sei o que, ela tudo mais. Não, olha, o que muito me espantou é uma mensagem que o fulano diz a ela, a sua esposa. Isso já no Messenger da Marisa. A segunda mulher, pronto. Mas olha, suposto, como disseram, me invadir a privacidade, já agora aproveito para pedir desculpa. Aproveito para pedir desculpa, não foi minha intenção invadir a privacidade da senhora, mas em função das mensagens que caiu no meu Messenger, que está no meu telefone, então eu fui obrigada a abrir, porque me pareceu interessante e também queria ficar assim nessa curiosidade. Foi Deus que quis. Então eu abri, vi as mensagens e percebi que estavam a falar de mim. Não sei, ou seja, eles não estavam a falar, estavam chateados. Eu acho que aquele ditado que não se pode meter a colher na briga de casal, que eles depois voltam. Pronto, eu vi as mensagens que estavam a falar sobre mim. Não pronunciaram o meu nome. Ainda mais casais assim que nenhum dos dois é verdadeiro. Tóxicos. Acho que essa é a palavra certa. É a palavra, é mesmo! Pronto. Não pronunciaram o meu nome, mas tudo mostrava que estavam a falar sobre mim. Era sobre ti, mesmo sem falar o nome. O que muito me magoou é uma frase que eu ainda frisei com a pessoa, que foi o que eu não esqueci durante esse tempo todo, que eu
estava a lhes dar nojo. Ou estava a dar Ela nojo não sei o quê. no marido. Ela faz isso. Eu acho que aqui tem, né? Enquanto falamos Os prints, acho que me mandaste os prints, mas eu não sei se foi no WhatsApp ou quê. Yeah, que eu estava a dar nojo. Mas ela, é isso. ela está me dando nojo, amor. Vê, a moça que foi abrigada, a moça que foi abrigada, a moça que foi sobretudo cuidada, Assim mesmo. lhe deram acompanhamento psicológico, aquela presença, ela veio para aqui, para Luanda, Dei-lhe de comer. lhe deu de comer, beber, cama, que não é um mal de todo, mas há que ter uma consideração, porque não tá fácil já há uns anos, então imagina, sozinha, vocês estão a ver, é bem miúda, só tem... Yeah. É isso. Mas tem a sua filha para cuidar, tem as suas coisas para fazer. O dinheiro que era para aquele arroz, acabou comprando aquela água para ajudar a cicrana e sem reclamar. Que as pessoas também têm esse costume de ir no tá bem. Mas essa moça que foi cuidada dessa forma, a falar dela, a falar em coisas, depois ele acabar por dizer: amor, ela até está a me dar nojo. Aqui. Os prints. Só- A falar. E ela só ficou a saber que estão a falar dela Exatamente. assim. Porque ela Ou depois seja, ainda teve a coragem de vir pegar as coisas dela. Eu fiquei a saber porque caíram as mensagens no Messenger e eu entrei na conta dela para ver. E encontrei eles a falarem. Ou seja, e como eu percebi que eles estavam a falar de mim, falsa como sou, deixei uma mensagem normal a ele. Porque eu acho que quando as pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa, principalmente amigas ou amigos que têm um grau... Não, irmão! Yeah, Irmão! nós éramos irmãos então. Irmãos. Que têm um grau de intimidade. Eu acho que o mais certo é chamar a pessoa e conversar. Mostrar o que para ti não está certo, não está bem. E se calhar conversarem e resolver, né? Tudo bem. Principalmente uma falsa como eu, que abri a porta da minha casa e que dei de comer à mãe e à criança que estava dentro dela. Mas pronto. Então, é isso. Eu vi a mensagem e eles estavam a conversar. Como eu havia deixado uma mensagem a ele, né? A perguntar... Já não lembro o que eu perguntava, mas foi uma mensagem assim normal. Perguntaste sobre o nojo? Não, no mesmo dia, quando começaram a cair as mensagens, foi uma mensagem normal para ver qual seria a reação deles, o que é que eles iriam dizer. Ele não respondeu e ele falou a ela, na conversa que eles estavam a ter, que eu deixei uma mensagem e ela também disse que eu deixei uma mensagem. Você é artista! Aí ele disse a ela, é melhor não responderes. Foi isso que ele disse a ela. Ele disse, eu não vou responder nada, espero que você também não lhe conte nada, por favor, amor. O E já estavam a dar chamada de amor. o abusivo a ensinar a sua pequena abusiva. Não, os certinhos a fazerem as coisas certas. Sim, sim, os que estão corretos nessa história. Lá, a senhora segunda mulher disse, não vou lhe contar nada, amor. Ele disse, é melhor mesmo, ela me dá nojo. Assim, Ai, foi ele! foi ele. O benzinho! O correto. O Bento! O correto. Esqueci que foi ele. Tá bem, É o correto. filha. Cadê as mulheres? Esqueci que foi ele. Prontos. E, assim, foram Coisas coisas... as minhas mensagens, né? E esses Essa fui eu. Entrei aí numa conversa com a gente. Ah, Prontos, são... Eu vou dizer até que foi uma das coisas que muito me magoou, porque ouvir não tem pessoas... os outros. Aqui não. Temos que procurar. Ouvir pessoas próximas a mim... Essa foi aquela vez de inverno. Do dia que ela veio buscar as coisas. Porque essa mensagem do nojo foi o dia a seguir. Foi o dia que, graças a ti, conseguiu levar as coisas, né? Prontos. Meu Mas senhora. Mas é isso, são coisas que, parecendo que não, parecem ser coisas muito simples, mas são coisas mesmo que abalam qualquer um, que principalmente se disponibilizou para fazer alguma coisa por estas pessoas. Não tem nada de E simples, isso Ana. é o que recebemos em troca. Depois disso, eu deixei as mensagens, mas acredito que o certo ou os corretos estavam chateados porque eu sou a errada. Deixei a mensagem, mas depois da mensagem eles me bloquearam. Lembro-me E aquela que... confusão? Lembro-me que foi no WhatsApp que eu criei.
Lembro-me que criei um outro WhatsApp que era para partilhar as conversas, ou seja, gravei o mesmo áudio para os dois porque não tinha muita coisa de diferença e eu não tinha muita coisa para dizer a eles, porque eu até na altura não sabia o que estava a acontecer. A única coisa que eu sabia era do episódio, que a segunda deve ter ligado na primeira, mas fez parecer... fez parecer que a primeira é que ligou para ela. Fez parecer que a primeira que ligou, ou que a irmã do moço é que havia ligado, e foi uma tremenda confusão relativamente a esse assunto. E tu também te meteste porque não tinhas dado conta que foi tipo só, ligaram para mim, não sei o que, e ela estava no quarto de banho da minha casa, né? Vamos assim. Eu só sabia... eu sabia que ela é quem recebeu a chamada, porque ela estava no quarto de banho e de repente saiu e começou a falar algumas coisas que eu ouvi dela. E se ela está no mesmo sítio que eu, né? Vem e me explica essas coisas, eu não tenho como não acreditar numa pessoa dessa, numa certa, principalmente, uma pessoa correta. Então, prontos, continuei do lado dela, porque foi a primeira pessoa que me contou e foi a história que ela contou. Depois o marido que veio com um desenrolar e que contou outras várias coisas. Mas o meu espanto começa quando o número da pessoa que ligou não aparece, né? Mas visto que foi tudo e foi tudo muito rápido e ela estava gestada, então continuei com o mesmo posicionamento do lado dela. Só que depois disso não se fez muitos dias. Começou essa briga entre eles. E eu acho que no dia seguinte que ele começou a falar, tipo, a irmã dele falou que recebeu uma chamada e a mulher recebeu uma mensagem. Sim. A primeira já, e a irmã dele. E que não sei o que, e que no tal dia a mulher já tá, e que ele viu a mensagem e a chamada, sim, e que não foi uma chamada feita, mas sim recebida. Quer dizer, a moça é quem, a segunda já que estava na casa da minha amiga, é que fez a chamada e a mensagem. Mas isso é que criou a confusão, não sei o que. E pelas coisas que ele estava aí a lhe falar, ela decide, vou trocar minha passe para ele não ter mais acesso ao meu Facebook e vou ter com as minhas famílias daqui, os meus tios e tudo mais e blá blá blá. Para se marcar uma suposta reunião. Mas vira contra um terceiro ponto, porque o manipulador não assume as suas responsabilidades e a outra, que é a suposta presa, não tinha mais nenhuma saída senão acreditar em tudo que o manipulador disse, se calhar pedir desculpa e culpar outra pessoa. Aí, ela saiu da minha casa normalmente. Lembro-me que ainda fui eu que dei-lhe dinheiro para o táxi, porque nem dinheiro para o táxi ela tinha, mas eu dei. Neste dia, ela saiu da minha casa e foi para a casa dos seus familiares para este tal acerto. Acabou chegando lá e lembro que encontrou... Sim, mas lembro que quando ela chegou lá encontrou um problema do irmão dela. Um irmão dela que se calhar não tem assim problemas psicológicos. E chegou e encontrou que tinha um problema desse irmão. O irmão estava desaparecido. E ficou mais tempo porque ela era para ir e voltar, né? Mas ficou mais tempo porque tinha que ajudar a família, a mãe e tudo mais. Mas neste tempo é onde ela depois liga a dizer que vai vir buscar as coisas. E foi neste tempo que as mensagens no Messenger iam caindo e eu consegui me perceber de tudo. Ou seja, ela pediu para vir buscar as coisas, mas eu não estava em casa e não iria voltar tão cedo. Mas a minha amiga da Lisa, como tinha a chave da minha casa, porque é livre trânsito, ou livre acesso, uma coisa assim. Livre acesso. Sim, ela iria para a minha casa mais cedo do que eu. Então, calha que lhe encontra já lá. E prontos. Foi aí que ela conseguiu levar as coisas, porque a Lisa deixou-lhe tirar as coisas e tudo mais. E foi, mas nós não sabíamos de concreto o que estava a acontecer. Até porque quando a Saninha estava bem aflita, entrei em contato com eles, teve que criar outro WhatsApp para lhes mandar a mensagem e lhes dizer de tudo que ela estava a ver. Eles não respondiam. Exatamente. Os dois estavam bem. Os dois estavam bem. Lembro do moço, o marido, tentar trocar algumas mensagens com a Saninha. Mas não, vocês fizeram isso, você aquilo, você isso disse foi isso, aí, a fulana disse isso, você isso. Eu estou a explicar o quê? E tu nem estás a perceber, estás com problemas de interpretação. Ou seja, ele queria que eu ficasse do lado dele, mas do lado em que eu estava. Porque depois a princípio, esqueci também, depois a princípio ele estava
contra a fulana de novo. Contra a sua segunda esposa, mas queria que eu ficasse do lado dele. Mas eu acredito que em um problema desse eu não posso ter um lado. Ou seja, eu estou de um lado, eu estou do lado de fora. Lembro disso. Yeah. E consigo ver as coisas de uma forma diferente, não como eles veem. Porque ela também já tinha provado que era muito fácil dele lhe manipular. Hoje ele disse isso, fica Amanhã. triste, amanhã ele fala aquilo, ficam bem. Então ele na verdade a princípio não sabia quem fez a tal chamada, porque o problema começou, ele não sabia quem Sim. fez a tal chamada para a irmã dele e para a mulher dele. Ou seja, ele ficou Então- aflito. Porque uma coisa, né, que ele tinha em segredo há muito tempo, porque a moça estava quase a dar a luxo. Uma coisa que ele tinha em segredo há muito tempo, porque eles moravam juntos em uma outra província. Vamos assim dizer. Então, ele ficou aflito, porque não só a esposa dele que apercebeu-se, né? Mas vai a esposa, vai familiares da parte da esposa, familiares dele. Não sei como essa confusão ficou assim tão. Mas ele aparenta Mas- muito ser um tipo de pessoa que passa a vida a querer ser o certinho e a Mas fingir não algo é. que não é. Depois o que ele faz? Que acontece esse problema, né? Ele começa a atacar a segunda. Você isso, que a chamar. Você isso, não E sei queria que eu fizesse o mesmo com ele. Depois puxa por ela. Ah, você tem que entender o meu a puxar a brasa pro lado dele a sério. Essa não sei o quê. Ela a ver tudo que ele tá a falar sobre ela. A Marisa a ver tudo que o Marisa tá a falar sobre ela. Ela isso, não sei o quê. Ela lhe dizia, não, mano, é o seguinte, ela está aqui, ela lembro bem disso. Ela lhe dizia, não, ela está aqui. E eu creio que isso foi no final de semana, porque eu estava Foi. em tua casa. Ela lhe dizia, não, mano, eu estava aqui com E ela, lembro não que posso... até para falar com ele, eu às vezes tinha que sair fora, porque ela não podia ouvir as E nossas ele? conversas. Ou seja, o que eu conversava com o meu irmão, a minha cunhada não podia saber. Tanto é que eu às vezes pedia para ele esperar e aproveitava quando saía fora ou quando ela e a minha filha saíam para comprar alguma coisa. E ele ficava assim a pressionar. Não, ela mesma que ligou, não sei o quê. Não viste nada disso. Ela dizia, não, mano, eu não posso ficar do teu lado. Tudo bem, és meu amigo, não sei o quê. Conheci ela por intermédio de ti. Eu tô aqui com ela. Não vi nenhum movimento desse de chamada. Não tem como eu te afirmar que foi ela. Não posso te dizer de todo modo que foi ela. Não, então você tá com problema de interpretação. Eu vi a chamada. Ele viu, eu mas vi não que está ela que aqui. ligou. Ou seja, ele não está... Nisso tudo, de repente, ela vai por causa desse problema todo. Ela vai e eles se entendem. Obviamente, ele a manipula e ela gosta desta manipulação. Sim, se não gostar, Ou ela sim. também cai na real, porque nesse momento já não se tem confirmação de quem ligou, mas é bem mais provável que seja ela, Sim. a Marisa, ter ligado. Então, por ela saber da verdade, ela mesma, a Marisa, sabendo da verdade, por isso se calhar é que aceitou mesmo essa manipulação. Sim. Porque pessoas que já se arranjaram um problema do gênero, não, a primeira já sabe, eu liguei, o fulano tá chateado. Ainda assim, dias depois, de repente, volta ao normal. E o normal o quê? Dele estar a falar dela, você... Epa, tá bem. Nisso tudo que contamos, acontece que o moço hoje Não, vai fazer neste 2 anos dia- e já fez. Neste dia, depois de tudo acontecer, depois de tentarmos falar no WhatsApp que o certo, o correto não queria ouvir, né? Ou seja, eles fizeram o que fizeram e eu nem sequer tinha a noção do que estava a acontecer. Como eu disse, Pra ele só eu tava bom deixei porque um já áudio. encontraram alguém pra lhe fazer de culpada. havia deixado um áudio para ele, que reencaminhei para ela, porque a mesma coisa que eu tinha para dizer para um é a mesma coisa que eu tinha para dizer para o outro, porque eu naquela altura estava inocente e sem saber de quase nada. Então, eles não respondem, ou seja, ela respondeu, mas ele não. Ela respondeu, mas queria saber por que eu entrei, porque no áudio eu falava que eu tive acesso às mensagens que caíam no meu Messenger. E ela respondeu, mas queria saber por que eu entrei ou por que eu vi as mensagens que falavam de mim que estavam a cair no meu telefone. Prontos, depois disso ficou que cada um... Ou seja, eu preferi me afastar, né? E porque ele também não havia respondido a mensagem, porque ele tinha certinho e aí foi a decisão dele. Então eu também decidi me afastar. Mas dizendo que eu saberia que esse dia iria chegar. E não é que chegou. Chegou. Mas uma coisa me chama muita atenção, por que essas pessoas não esperam que o outro lado se defenda? Assim você.
não queriam que ela se defendesse, tipo, tudo que ela falava eles queriam atacar. Ah, mas estás a falar que viste as mensagens, viste por quê? Violaste a privacidade. A Fizeste única isso. coisa de errado e que eles tinham para me dizer era sobre isso. Sobre as mensagens. Porque não tinha mais nada para eles me dizer. Porque eu nem sequer sabia do que estava a acontecer. Por isso é que eu acho que também, por isso é que eu não consegui falar mais naquela altura, porque eu não sabia que era sobre isso, né? E não só, há coisas que eu só fiquei sabendo ontem. Há coisas que eu só fiquei sabendo ontem, porque ficamos, depois desse ocorrido, passou-se quase 2 anos, né? Passou-se quase 2 anos. Yeah. Então, ontem, 2 anos. quase 2 anos. Ontem, o Cicrano. ou fulano decidiu puxar no Facebook. Esperamos fazer parte 2.